Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos iniciando a resenha do cooperativismo e agronegócio, uma produção da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina. Veja os destaques do programa de hoje. FECOAGRO completa 45 anos de conquistas na intercooperação cooperativista. A Agro Brasília Digital superou as expectativas dos organizadores e participantes. No quadro Epagre Responde, saiba como legalizar uma indústria de hortaliças. Agroindústrias catarinenses tomam todas as medidas sanitárias de proteção para os seus colaboradores, para que ele possa, de alguma forma, desenvolver o trabalho dele com a maior segurança possível. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes FECOAGRO. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. No dia 25 de julho de 2020, a FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina, completou 45 anos. Muitas lutas e vitórias em favor da intercooperação, que tem fortalecido as cooperativas filiadas e o sistema como um todo. O programa de TV Estado de Excelência deu destaque especial ao aniversário e às lideranças envolvidas nessa linda história. A Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina nasceu em 25 de julho de 1975. Mais uma iniciativa do lendário capitão e mestre do cooperativismo catarinense, Auribo Danese. Capitaneado pelo Auribo Danese, foi fundado, então, há 45 anos atrás, na grande missão, né, de praticar a intercooperação, juntar a força das pequenas cooperativas para juntos alcançar objetivos maiores. A sua origem foi para juntarmos as produções de várias cooperativas para juntos exportarmos soja. Uma sozinha não conseguiria ter esse poder, mas juntos conseguiram formar, então, um pool para comercializar soja para o exterior, que hoje é um grande sucesso na balança comercial brasileira, né? Então, o princípio foi difícil, mas com determinação e com garra e com o engajamento de várias cooperativas, a FECOAGRO cresceu muito. E hoje a FECOAGRO é uma referência em comunicação, ela é referência na condução do programa Terra Boa do governo do Estado, onde que faz mais de 20 anos a gente já tem parceria junto com o governo do Estado para atingir o maior número possível de agricultores, levando a melhor semente e a melhor tecnologia para que nós alavancamos a produção de milho, que é um insumo tão importante para Santa Catarina. A FECOAGRO tem uma grande parceria com a Secretaria da Agricultura do Estado. Ela já há muitos anos tem vários programas como Terra Boa, como o programa da apicultura, distribuição de calcário, seleção de semente de milho, né? E que agora, no último ano, chegou a quase 70 mil produtores envolvidos nesses programas. Isso mostra a pujança e a importância da FECOAGRO na agricultura de Santa Catarina. Preciso, nesse momento, reconhecer o trabalho de todos aqueles que fizeram essa história, que construíram essa história, desde o seu primeiro presidente até o presidente atual. Não posso deixar de lembrar de um dos presidentes, o seu Auribo Danese, um homem de uma visão extraordinária para o desenvolvimento. E foi um dos fundadores, foi um dos presidentes que fez um grande trabalho, como fizeram todos os presidentes que por lá passaram. Quero deixar aqui o meu reconhecimento, os meus parabéns pelos 45 anos. Os parabéns também a todos aqueles que fazem parte do grupo da FECOAGRO. É um grupo de trabalho que nos orgulha, chefiados pelo secretário executivo, pelo seu Ivan. O surgimento da FECOAGRO em 1975
foi para cobrir uma lacuna que existia em Santa Catarina, onde as cooperativas de primeiro grau precisavam se unir para somar forças nos negócios conjuntos em benefício dos produtores rurais de Santa Catarina. Na época era bem diferente dos dias atuais, mas a FECOAGRO foi se adaptando a todas as mudanças que o país enfrentou na área econômica e hoje sobrevive com uma potência expressiva em nível de cooperativismo no país e também no exterior. Somos uma entidade que se preocupa em ser o braço comercial das cooperativas na área dos insumos agrícolas, especialmente na área de fertilizantes. Nós atuamos em 4 focos principais definidos pelas cooperativas, o que seja a industrialização de fertilizantes, a centralização de compras de insumos e também produtos de supermercados, os convênios com o governo do estado para repassar subsídios aos produtores para reduzir o custo de produção e também a área de comunicação para a difusão do cooperativismo, das boas práticas das cooperativas, dos resultados que as cooperativas oferecem para os produtores. Na semana passada já mostramos aqui os principais destaques da Agro Brasília Digital, a primeira feira de iniciativa privada realizada em ambiente 100% virtual. Hoje vamos mostrar o sentimento da organização com os resultados nos acessos à plataforma deste evento inovador, que, sem dúvida alguma, foi um marco para o agronegócio do Brasil. Vamos acompanhar a reportagem do programa Tribuna Rural. A primeira edição da AgroBrasília Digital superou as expectativas. Com o formato virtual, a Feira de Tecnologias e Negócios registrou mais de 120 mil acessos na plataforma e no YouTube. Está sendo uma surpresa muito grande. A visualização nossa está sendo bem maior do que a esperada. Um volume de negócio já significativo, pelo que a gente está sabendo. Então a gente está considerando que, diante do contexto, está sendo um sucesso. Nos deixa muito satisfeitos com o resultado, né? É uma surpresa muito grata e isso mostra o prestígio, né? O nome, o peso que a Feira Agro Brasília tem hoje, né? Então, assim, apesar de nós termos tomado a decisão de fazer a Agro Brasília Digital em curto prazo, né? Um prazo curto, mesmo assim nós estamos tendo um alcance bem acima do que nós esperávamos. Então estamos muito gratos, muito satisfeitos com esse resultado. Mesmo diante desse momento atípico em que estamos vivendo, a feira fez com que as tecnologias e as inovações chegassem até os produtores rurais, mostrando mais uma vez o porquê a AgroBrasília é considerada um dos eventos mais importantes do segmento do agronegócio brasileiro. Primeiro, AgroBrasília virtual, né, é uma experiência nova. Nós estávamos esperando aqui esse ano fazer uma AgroBrasília que ia ser a AgroBrasília das AgroBrasílias físicas. Assim, víamos num crescente, numa situação que acreditávamos que ia ser a melhor feira de todos os tempos e fomos tomados aí por essa pandemia, tivemos que nos reinventar, né? E agora estamos aqui inovando mais uma vez, fazendo a AgroBrasília Digital. A gente achou que era importante fazer essa AgroBrasília Digital, porque nós vemos a AgroBrasília hoje em dia como um evento único, um evento muito importante, que serve como união entre os diversos segmentos da nossa categoria, da nossa área de atuação. Foi um exemplo de sucesso, a gente não tinha um modelo a ser seguido, tínhamos um exemplo da Agrotins, que foi realizado pela Secretaria de Agricultura de lá, e aqui nós estamos fazendo com a iniciativa privada esse primeiro teste, que na verdade se consolidou num grande sucesso para nós. A AgroBrasília Digital foi um sucesso e nós ficamos com a expectativa de uma feira híbrida no próximo ano. Em 2021, de 11 a 15 de maio, espero encontrar você no Parque Tecnológico Ivaldo-Sense, onde acontece a AgroBrasília. Veja os assuntos que vamos ter depois do intervalo. No quadro Epagre Responde, saiba como legalizar uma indústria de hortaliças.
Agroindústrias catarinenses tomam todas as medidas sanitárias de proteção para os seus colaboradores. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Cicobi e fertilizantes Fecoagro. Se traduzirmos em ações, nosso tempo de existência foi grandioso. Instalamos uma indústria de fertilizantes com tecnologias avançadas que aumentam a produtividade das culturas. Estruturamos uma central de negócios onde as compras conjuntas dão ganho de escala. Coordenamos programas de governo com distribuição de calcário e sementes. Divulgamos diariamente as ações do cooperativismo e do agronegócio no rádio, na TV e na internet. Fecoagro, há 45 anos, unindo, inovando, divulgando e integrando o cooperativismo agropecuário de Santa Catarina. A lida no campo não é como a lida na cidade. O barulho do despertador é diferente, a tradição, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Cicobi e pronto. Cicobi, o parceiro do produtor rural. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Dinâmica e atual, essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. Com a chegada do plantio da safra de verão, a Secretaria de Estado da Agricultura mais uma vez está presente para apoiar o agricultor através do programa Terra Boa. É o governo do estado e as cooperativas juntos auxiliando na melhoria tecnológica e no aumento da produtividade no campo. Calcário, semente de milho, kit de insumos para forrageira, solo saudável e apicultura são produtos subsidiados pelo governo em parceria com as cooperativas. Procure um técnico da EPAGRE ou da cooperativa e retire sua autorização. Fecoagro e Secretaria da Agricultura, juntas em defesa da produtividade em Santa Catarina. O programa SC Agricultura, produzido pela equipe de comunicação da EPAGRE, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão de Santa Catarina, criou um novo quadro denominado de EPAGRE Responde, momento em que o agricultor pergunta diretamente da sua lavoura, gravado em vídeo por conta própria, e do outro lado, o técnico, seja da extensão rural ou da pesquisa, responde para o produtor. E o tema de hoje é industrialização de hortaliças. Vamos ver. Então, pessoal, o pomar, aumentando a infiltração. Isso tudo. Levada para a folha. Todos os meus resíduos. Desde o preparo do solo.
Olá pessoal, estamos de volta com o quadro Epagre Responde. E a pergunta de hoje vem lá do sul do estado, do município de Ermo. O Diogo Otávio da Silva está pensando em aproveitar o excedente da sua produção de hortaliças orgânicas. E quem vai ajudar o Diogo nesse início de projeto é o Henrique Rett, o engenheiro de alimentos da Epagre. Meu nome é Diogo, sou produtor de hortaliças orgânicas aqui no município de Ermo. E a minha pergunta é, com o excedente da minha produção, quais os primeiros passos para a legalização de uma agroindústria de minimamente processado orgânicos? Olá Diogo, meu nome é Henrique, sou engenheiro de alimentos aqui da Epagre de Joinville. Respondendo à sua solicitação, como legalizar uma agroindústria de hortaliças minimamente processadas? Quais são os passo a passo? Primeiro, você tem que procurar o município, a prefeitura, para ver se o espaço que você está pretendendo construir essa agroindústria para aproveitar o excedente da sua produção, ele é permitido pela prefeitura, quanto construção. Depois, o segundo passo mais importante é procurar a vigilância sanitária do seu município. Então, basicamente, a vigilância vai te pedir a qualidade da matéria-prima, se esse excedente da sua produção ele já foi selecionado, já é uma matéria-prima pronta para ser processada. A água, análise da água, em quais análises, como fazer, a vigilância também vai orientar você a manter a qualidade da sua água, porque a água é um veículo muito importante para uso depois do nosso processamento. O layout de construção da sua agroindústria, ou o espaço físico necessário para isso. Aqui a Epagre pode te ajudar. No processamento é que a gente vai ter a divisão entre os produtos convencionais, como se eu fosse montar uma agroindústria para produtos convencionais e orgânicos. No processamento de orgânicos, para ter a certificação orgânica, o nosso processamento ele vai ter que seguir utensílios, equipamentos e produtos de higienização adequados. Segundo essa portaria aqui, essa instrução normativa, número 18 de 2009, complementada depois de 2011, ela traz para a gente, tá, quais produtos a gente pode usar durante o processamento para ser certificado como orgânico. Então, até aqui a gente seguiu com processamento convencional. Aqui é que a gente vai diferenciar entre um produto convencional ou orgânico. Então, é importante observar essa instrução normativa aqui. Depois que a gente encontrou o produto adequado, é interessante usar a centrífuga para tirar o excesso de água que veio do processo. Então, a gente vai selecionar, cortar, higienizar o nosso produto. E nesse processo vai ser usado muita água. Essa água durante o processo não é interessante que ela fique depois na embalagem. Então esse equipamento chamado centrífuga vai retirar esse excesso de água para que o produto tenha qualidade no ponto de venda e que sua vida de prateleira seja maior do que um produto higienizado sem essa retirada de excesso de água. Depois que a gente definiu o nosso processo com a certificadora de orgânicos, a gente tem que voltar mais uma vez aqui na nossa embalagem e quando for fazer a rotulagem, a gente traz mais uma instrução normativa de 2014 que ela vai mostrar para a gente como deve ser a minha rotulagem nesse produto certificado como orgânico. E além da rotulagem trazida pela certificadora de orgânico, a gente tem que lembrar sobre a rastreabilidade. Em Santa Catarina, a gente tem uma portaria conjunta, tá, que traz como deve ser feita a rastreabilidade do seu produto. Então, feito todo o processo, embalado, rotulado, armazenar em local adequado, se possível refrigerado, e o transporte também tem que ser de maneira adequada, conforme aqui mais uma instrução normativa dos orgânicos que traz para a gente como deve ser feito esse armazenamento e transporte. Só um detalhezinho para lembrar, o seu produto é interessante passar sempre por análises físico-químicas microbiológicas, tá? Que a vigilância vai te pedir isso para ter a segurança do seu alimento de acordo com a legislação vigente. Esperamos ter ajudado, Diogo. Venha você também participar do Epagre Responde. Nos envie a sua dúvida para o número de WhatsApp que aparece na sua tela. Faça um vídeo se apresentando e mostrando a sua produção. A gente se vê por aí, pessoal. Até o nosso próximo encontro aqui no SC Agricultura. Vocês estão bem? Se cuidando? É isso aí. Não podemos relaxar um minuto sequer e nem parar de trabalhar. Mas, claro, tomando todos os cuidados possíveis. E o exemplo disso tudo vem das agroindústrias de Santa Catarina. Todas elas, indistintamente, estão realizando testes em massa com seus colaboradores. Os infectados recebem atendimento médico e os demais seguem trabalhando, porque a cadeia de alimentos não pode parar, como nos mostra o programa Cooperativismo em Notícia. Com mais de 60 mil trabalhadores diretos e outros 18 mil indiretos,
As indústrias que processam proteína animal em Santa Catarina são sinônimos de bem-estar e desenvolvimento comunitário. E pela responsabilidade em gerar a paz social através do alimento, elas têm outra missão clara: defender seus profissionais. Mas isso não é de agora não, é histórico, antigo, remete-nos aos anos 2000 mais ou menos, quando atingimos a excelência sanitária mundial. Nem nessa época de pandemia, onde os cuidados são ainda maiores, as agroindústrias deixaram de proteger os seus colaboradores. Com testes diários e análises rápidas, muitos contágios foram evitados. Os trabalhadores infectados foram enviados às unidades de saúde. Os demais seguem trabalhando normalmente. Além de cuidar dos seus, as agroindústrias cuidam também das comunidades aonde atuam. Só em Santa Catarina, segundo o Sindicato das Indústrias da Carne, os frigoríficos já doaram mais de 35 milhões de reais para enfrentar a pandemia. Em Santa Catarina, o setor investiu mais de 35 milhões de reais em doações de equipamentos, doações de insumos e doações de produtos a hospitais, prefeituras e ao Estado de Santa Catarina. Nós aqui no Sindicarne, ou seja, a entidade, nós fizemos uma doação de 600 mil reais, fizemos uma doação de 300 mil reais dentro do programa da Fiesc, de aquisição de equipamentos, direcionados para a compra de respiradores, e fizemos uma doação de mais 300 mil reais para a BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, com direcionamento para Santa Catarina, numa ação feita pelo Ministério da Agricultura. Só para você entender a dinâmica desse setor, ele é responsável por 34% do PIB catarinense e por 70% das exportações. Juntos, foram investidos mais de 3,7 bilhões nas plantas industriais e na geração de empregos, consolidando um movimento econômico que passou dos 3,4 bilhões de reais em ICMS. E é essa cadeia que precisa ser protegida. Já no mês de janeiro, quando identificamos o problema na Ásia, nós também tomamos as medidas necessárias preventivamente aqui no Brasil, anteriormente à questão da decretação de calamidade pública, ou seja, pelo Estado, ou seja, pela União. Então, os frigoríficos criaram protocolos para endurecer ainda mais o processo que já é bastante rígido de controles dos funcionários, porque nós lidamos com a produção de alimentos, lidamos com animais vivos. Então, foram procedimentos que caminham desde a casa do empregado, pelo transporte fornecido pela empresa, passando pela medição de temperatura, troca de uniforme, que diminuiu o adensamento tanto no transporte quanto na troca de uniforme, diminuiu também o adensamento nos refeitórios. E no ambiente interno do frigorífico, o empregado já possui uma série de EPIs para que ele possa, de alguma forma, desenvolver o trabalho dele com a maior segurança possível. E esses EPIs foram intensificados com a utilização de máscara para 100% dos empregados, a utilização de face shield, aquela máscara de plástico acrílica que os médicos utilizam no ambiente de UTI. Então, os nossos empregados hoje estão na linha de corte utilizando a face shield. Em determinados lugares há um aparato de separação entre funcionários, um aparato acrílico de separação entre funcionários, e nós, além de tudo, fornecemos esses EPIs, máscara, para o empregado utilizar fora do ambiente de trabalho e no deslocamento para o ambiente de trabalho. As notícias falsas, que são espalhadas pelas redes sociais, só tumultuam ainda mais o ambiente, porque não são as agroindústrias as disseminadoras do vírus. Esse é um problema sanitário mundial que afeta toda a sociedade. Há uma premissa falsa de que os locais em que há frigoríficos têm uma contaminação maior. Na verdade, é o contrário. Os frigoríficos se preocupam em fazer essa busca ativa e a realização de testes. Então, essa não é uma premissa verdadeira, e é uma premissa que causa um pânico na população desnecessário e não verdadeiro. E para manter esse setor ativo, alguns protocolos sanitários foram lançados recentemente. É uma união de esforços entre todos os atores: o governo federal, a área de saúde pública e as empresas privadas, como explica o diretor executivo da BPA, Ricardo Santin. São
90 páginas no mar, que estão lá dizendo como é que deve proceder em toda a cadeia, desde lá do apanha, de todo o processo que a gente tem no transporte, para o nosso transportador caminhoneiro, como ele deve fazer. A BPA também incluiu no seu protocolo o transporte para a proteção dessa pessoa que está incluída na nossa cadeia e sem a qual nós não andaríamos, para até o distribuidor nas gôndolas dos supermercados. Ele é bastante severo, dando cuidados que fazem o quê? Que, acima de tudo, deu resultado. Basta ver que a gente tem poucos números. As pessoas dizem, olha, onde tem indústria tem mais casos. Mas não é que são casos normais, casos da cidade. Se a gente for olhar, por exemplo, uma cidade como Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul, teve uma planta fechada. Quando a planta estava aberta, tinha 73 casos no boletim epidemiológico do estado. Ela permaneceu fechada durante 10 dias e o caso subiram para 200 e tanto. Então não é a planta que está dando casos. Santin lembra que o momento é delicado, mas que as agroindústrias estão aprendendo a se proteger dessa pandemia e que todas já adotaram os protocolos sanitários, focadas na proteção do trabalhador. As indústrias têm ajudado nos hospitais, têm ajudado na doação de cestas básicas, têm ajudado a comunidade como um todo. E ontem mesmo foi lançado um programa onde a Aurora participa, a BRF participa, de uma coalizão de empresas que vão fazer o quê? Que vão ajudar o pequeno comerciante, ou seja, para que o pequeno comerciante, dando mais prazo para pagamento, para que eles possam poder girar a máquina de novo. Ou seja, a indústria está preocupada com a produção animal, a sanidade também temos que manter, porque nós temos que cuidar da saúde do nosso rebanho. Nós temos 950 milhões de aves no campo e 39 milhões de suínos, então nós temos que ficar longe da influenza aviária e longe de peste suína africana. Nós temos que cuidar do nosso colaborador, mas, acima de tudo, cuidar também da comunidade, mostrando que a gente está aí ativo, ajudando, auxiliando, porque nós precisamos dessa hora de união e esforço comum. Para evitar que o contágio da má informação te atinja, use as plataformas do governo e tire suas dúvidas. Tudo, absolutamente tudo está lá e atualizado. Porque uma sociedade evoluída como a nossa não pode dar voz a essa doença crônica chamada fake news. Trabalhar com todos os cuidados necessários para o bem de todos é o caminho. Muito obrigado pela sua audiência de hoje. Continue com a gente, porque juntos somos mais fortes. Até amanhã.